Devemos amar o próximo, ou porque ele é bom, ou para que se torne bom. Irmãos e irmãs, aqui é a comunidade católica Cristo Ama e o nosso carisma é conhecer e amar Cristo como discípulo amado. Há um provérbio que diz que nós só enxergamos a verdade quando já estamos dispostos a enfrentá-la. Mas, se nós formos raciocinar em cima desse provérbio, é claro que se nós não estivermos dispostos a enfrentar a verdade, nós não iremos enxergá-la. E há um trecho no Evangelho muito interessante quando Jesus fala para os seus melhores amigos, para os discípulos, para os apóstolos, que haveria muitas coisas a revelá-los, mas que eram verdades que eles ainda não estavam capazes de suportar. E como isso é interessante, como a verdade é uma virtude que é capaz de nos desconstruir, de nos desmontar, de fragmentar quem nós somos. Quando muitas vezes nós escutamos até verdades, ou seja, fatos a nosso próprio respeito que nós ainda não estamos capazes, humildes e preparados o suficiente para aceitar, nós rejeitamos. Nós dizemos que realmente aquilo não diz respeito a nós. Nós temos dificuldade de assumir e de aceitar. E isso acontece com todos nós. Isso não é um defeito. Isso é um estágio do nosso desenvolvimento psicológico, afetivo e espiritual. Mas, ainda que você se identifique muitas vezes diante dessas circunstâncias, a primeira coisa que você precisa analisar, se você está ou não preparado para entender a verdade sobre você mesmo, é sobre as suas emoções. E qual é a emoção básica que você sente quando você ainda não está preparado para suportar a verdade sobre você? É quando você sente raiva. Todas as vezes que nós escutamos algo sobre nós, seja uma crítica, seja qualquer outro tipo de comentário, e aquilo provoca raiva em nós, isso é sintoma de duas coisas. Primeiro, nós ainda não somos capazes de suportar a verdade. E segundo, nós ainda não nos conhecemos o suficiente. Até porque tem muitas críticas e muitas coisas que as pessoas falam a nosso respeito que não são verdade. Então, se não são verdade, isso não deveria nos afetar. Porém, nós muitas vezes ficamos com raiva, seja porque nós não nos conhecemos o suficiente, seja porque muitas vezes a opinião do outro pode ser interpretada por nós como uma rejeição. E aí nós sentimos raiva, frustração, tristeza, desmerecimento. Mas existe um caminho para que você consiga lidar melhor com isso. O primeiro caminho é o autoconhecimento. É você entender de fato quem você é, inclusive quais são os seus defeitos. Não precisa ficar preocupado demais com o que as pessoas falam ou pensam ao seu respeito, porque no fundo o que importa é o que Deus pensa sobre você. Mas é claro que muitas vezes as pessoas nos ajudam, quase como que um espelho, para nos enxergar um pouco mais. Mas tudo aquilo que você escuta do outro precisa ser filtrado, para que você entenda de fato e fique só com o que é bom. E a segunda coisa é o amor. Quando nós somos envolvidos e mergulhados no amor de Deus, ainda que as verdades que nós escutemos sejam duras, nós conseguimos meio que usar esse amor como se fosse algo que vai extrair daquilo que nós escutamos o melhor. E a virtude da humildade nos ensina a sempre crescer. Então, que o amor de Deus possa nos ensinar a lidar com tudo aquilo que escutamos, sejam verdades, sejam mentiras. Se for mentira, que possamos renunciar, e se for verdade, que possamos extrair o melhor. Amém.